E aí, gente, tudo bem? Análise sintática, gente. Então, peço que vocês revisitem o caderno, peguem o caderno, as anotações que vocês fizeram na escola e façam essa revisão junto comigo. Vamos lá. A gente já soube, nós já falamos sobre frase. O que é frase? Vou pegar aqui esse... Frase é todo enunciado de sentido completo. Todo enunciado linguístico com sentido completo, podendo ser formada por apenas uma só palavra ou por várias, e podem ter verbo ou não. Olha aí. O Brasil possui um grande potencial turístico, uma frase. Espantoso, apenas uma interjeição, isso é uma frase também. Não vá embora, outra frase. Silêncio, simplesmente gritar silêncio já é uma frase. O telefone está tocando. A frase que não tem verbo, a gente chama de frase nominal. E a frase que tem verbo, nós chamamos de oração. Então, se a frase tem verbo, ela é uma frase verbal, mas nós vamos chamá-la agora de oração. E o que é oração? Vocês devem se lembrar também, a gente já falou isso aí na sala. Oração é todo enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou locução verbal. É necessário que essa oração tenha um sentido completo e que o enunciado tenha obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal. Não se esqueçam disso. O exemplo aí, Camila terminou a leitura do livro. Temos aí o verbo terminar, que mostra que é uma oração, uma frase verbal, ou seja, é uma oração. Atenção, na oração as palavras estão relacionadas entre si como partes de um conjunto harmônico. Elas são os termos ou as unidades sintáticas da oração. Assim, cada termo da oração desempenha uma função sintática. E é aí que a gente começa agora a falar de análise sintática. E outra coisa importante, nem toda frase é oração. Se não tem verbo, não é oração. Ok? Que dia lindo! Isso não é uma oração, pois não tem verbo. Tem sentido completo, mas não é uma oração porque não tem verbo. Socorro, com licença, que rapaz ignorante. Nenhuma dessas é oração. Como que eu sei disso? Porque não tem verbo, ok? Período, nós também já falamos na sala de aula que período é todo enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. E esse período pode ser simples ou composto, nós já vimos isso também. Se esse período tiver apenas uma oração, ou seja, se o período inteiro tiver apenas um verbo, esse período é simples. E nós já falamos também que o período obrigatoriamente tem que começar com uma letra maiúscula e terminar com um sinal de pontuação, que pode ser um ponto final, uma exclamação ou uma interrogação. Então, enquanto não houver nenhum desses sinais, o ponto final, interrogação e exclamação, esse período não encerra. E o período obrigatoriamente começa com uma letra maiúscula, ok? O amor é eterno. Período simples, só tem um verbo. O verbo ser. Aí no caso aqui, a forma é. As plantas necessitam de cuidados especiais. Verbo necessitar. Período simples, um verbo apenas. Quero aquelas rosas. Verbo querer apenas. Aqui um verbo. Período simples. O tempo cura todas as feridas. Só temos um verbo. Período simples. E o período composto é aquele que tem mais de uma oração. Duas ou mais. Tudo bem? Olhem esses exemplos aí, gente. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Temos aqui o verbo partir e o verbo ficar. É um período composto por duas orações. Quando você partiu, primeira oração. Minha vida ficou sem alegrias. Segunda oração. Observem que o período começa com letra maiúscula e termina com um ponto final, ok? Obrigatoriamente tem que ter esses indicativos de início e fim do período. Vírgula não encerra período. Ponto e vírgula também não encerra período. Somente o ponto final, a interrogação ou a exclamação. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Período composto por duas orações, querer e presentear. Dois verbos, portanto, duas orações neste período. Terceiro período, cheguei, jantei e fui dormir. Temos três verbos aqui, portanto, é um período composto por três orações.
ok? Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Pergunto a vocês, quantas orações vocês acham que há neste período? 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos. E aqui nós temos 2 verbos aqui, vejam só. Só que neste caso de fui viajar, é apenas uma locução verbal. Esses 2 verbos estão trabalhando juntos. Então, isso aqui não conta como 2 verbos, conta apenas como um. Como que eu sei quando é locução verbal e quando cada verbo é sozinho? Quando você conseguir substituir esses 2 verbos que estão colados por apenas um. Por exemplo, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e viajei. Em vez de fui viajar, eu também posso falar viajei. Quando isso é possível, eu entendo que esses 2 verbos aqui valem apenas um. Então, esse período tem 4 orações. 1, 2, 3, 4. Amanhecer, pegar, botar e ir viajar. Uma locução verbal aqui. Vou gritar para todos ouvirem. Vejam só, temos mais uma locução verbal aqui. Ó. Como que eu sei que é locução verbal? Porque eu consigo trocar por apenas um verbo. Vou gritar, fica gritarei. Isso é uma locução verbal. Vou gritar, 1, para todos ouvirem, 2, que estou sabendo, mais uma locução verbal. Vou trocar por um verbo só, olha só. Todos ouvirem, que sei. Ouvirem, que sei. Dá para trocar por um verbo, é conto como um apenas. Estou sabendo que acontece ao anoitecer. Acontecer, anoitecer. Então, 1, 2, 3, 4, 5 verbos neste período. Temos aqui um período composto por 5 orações, ok? Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo, deem uma olhada e analisem a situação. Maravilha? Observação importante. Toda oração está centrada em um verbo ou numa locução verbal. E a maneira mais prática de saber quantas orações existem num período é contando aí quantos verbos existem nela ou quantas locuções verbais existem. O mesmo número que você achar nesse período é o mesmo número de orações que esse período vai ter. Se tiver mais de um, é um período composto. Se tiver apenas um, é um período simples. Fechou? Maravilha. A gente agora vai conhecer os termos da oração, gente. Existem algumas categorias de elementos que se aplicam nas orações dentro do período e a gente precisa conhecer para facilitar a nossa entrada na análise sintática. Olha só. Vejam a frase. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Dentro dessa frase, cada palavrinha, cada termo tem uma função. Nessa frase nós temos aqui um verbo conhecer e temos uma locução verbal aqui, estar viajando. Então é um período composto, ok? Cada um desses termos tem uma função. São 6 palavras e cada uma delas exerce uma determinada função nas orações. E a análise sintática serve exatamente para isso, para a gente entender qual que é a função de cada um desses elementos na frase, no período, na oração. A análise sintática tem esse objetivo. Diferente da análise morfológica, que a gente só coloca uma categoria nas palavras, a análise sintática vai dar uma função a elas, ok, gente? E esses termos da oração são os seguintes, vejam só. Vocês podem até anotar isso aí, é bom que vocês assistam isso com um caderno, ou vocês podem usar o bloco de notas do Teams, que vai estar aí também dentro da sala de aula do português. Dentro de cada canal da plataforma Teams tem um bloco de notas que vocês podem acessar e fazer suas anotações. Claro que é mais fácil você pegar seu caderno e anotar isso aí, ou tirar uma foto ou um print da tela do computador e anotar. São apenas estes os termos da oração. Se dividem em 3 categorias: os termos essenciais, termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são 2, sujeito e predicado, que vocês provavelmente já conhecem e devem lembrar. Os termos integrantes são 3, o complemento verbal, que a gente chama mais popularmente de objeto direto e indireto, o complemento nominal, que nós vamos estudar logo, e o agente da passiva, uma próxima matéria aí para o futuro. E os termos acessórios são
4, o adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então, nós temos aí 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 elementos para a gente começar a estudar agora. Alguns deles vocês já conhecem, então vocês já podem ticar e já podem deixar como ok. Isso aqui eu já sei. Passa para o próximo. Legal vocês pesquisarem links na internet e buscarem informações sobre cada um desses elementos para auxiliar ainda mais o aprendizado, ok? E a gente vai começar nessa primeira aula que eu estou fazendo, é um tipo de introdução. A gente já viu alguma coisa na sala de aula, só que eu vou voltar um pouquinho e deixar gravado aqui para vocês. Nós vamos voltar um pouco e vamos falar do sujeito e predicado. A ideia é fazer 3 vídeos. Esse primeiro, a gente faz uma introdução, fala do sujeito e predicado. No segundo vídeo, nós vamos falar dos termos integrantes, esses 3 aí dos termos integrantes. E no terceiro vídeo, nós vamos falar dos termos acessórios. Maravilha! Qualquer momento vocês podem pausar o vídeo e ler, gravar, tirar print, tirar foto, anotar no caderno. É só pausar o vídeo. Os termos essenciais da oração, pessoal. Sujeito e predicado. Começando pelo sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. Sujeito é o termo que concorda com o verbo da oração. Então é só verificar. Se é oração, pronto, você vai poder fazer análise sintática. Já consegue identificar nessa oração os 3 tipos de termos. Então, obrigatoriamente, você vai poder identificar um possível sujeito nessa oração aí e fazer a análise completa. Vejam os exemplos. Quais são os sujeitos dessas 3 frases aí, desses 3 períodos? Olhem só, as praias estão cada vez mais poluídas. O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. O que eu estou dizendo sobre o que e sobre quem eu estou dizendo? Estou dizendo que há muita poluição. E sobre quem eu falo isso? Sobre as praias. Vejam que tudo cai para esse elemento aqui, ó. E mais um ponto de vista para a gente identificar o sujeito. É o termo que concorda com o verbo. Vamos localizar o verbo? Está aqui o verbo estar. Estão. Quem estão? Ou o que estão? No caso, as praias. Isso é o sujeito. Outra coisa, o sujeito nem sempre vem no começo da frase. Ele pode vir no meio ou no final também, pessoal. O sujeito não existe essa regra. O sujeito tem que sempre estar no começo da frase. Sempre tem que estar no começo do período. Isso não é regra. Vejam este exemplo. Fez tudo errado, seu amigo. Quem fez? O seu amigo. Olhem, este é o sujeito. E ele está no final da frase. E mais um exemplo aqui, ó. A fé e a esperança são inabaláveis. Temos aqui o sujeito. O que são a fé e a esperança? Maravilha? Agora que eu sei o que é sujeito, eu consigo identificar os tipos de sujeito. Existem alguns tipos diferentes de sujeito. O sujeito pode ser determinado ou indeterminado. Dentro do sujeito determinado, eu consigo identificar se ele é simples, composto ou se ele é oculto. O sujeito determinado simples é aquele que só tem um núcleo. Olhem essa frase. As crianças estão entediadas. O sujeito é as crianças. Como que eu sei qual que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante do sujeito. Qual é a palavra mais importante de as crianças? Com certeza, crianças. Só tem ela de mais importante. Então, esse sujeito é simples, determinado simples. O sujeito pode ser composto quando ele tem mais de um núcleo. Como que eu sei disso? Procurando a palavra mais importante desse sujeito. Vejam só, a fé e a esperança são inabaláveis. Eu não posso dizer sintaticamente que a palavra fé é mais importante que a palavra esperança. Sintaticamente, gramaticalmente, essas duas palavras têm o mesmo valor, o mesmo peso. Então, as duas são importantes aqui. Fé e esperança são núcleos do meu sujeito. Então, como tem 2, é um sujeito composto. O sujeito também pode ser oculto, implícito. Implícito significa escondido, né, que não dá para ver, oculto.
quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas ele pode ser facilmente identificado. Veja um exemplo: não precisamos da sua opinião. Eu sei que o sujeito aqui é nós, eu não preciso escrever isso. Até posso escrever, não vai estar errado, mas não há necessidade. Não escrevendo esse sujeito, eu sei que ele está aqui presente, mesmo que escondido. Então, o sujeito aqui é determinado, oculto. O sujeito também pode ser indeterminado, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 possibilidades, 3 maneiras diferentes de se identificar, de indeterminar um sujeito na oração. Com o verbo na terceira pessoa, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem em outra oração. Olhem os exemplos aqui. Procuraram você por todos os lugares. Quem procurou? Não sei. Alguém procurou. Então, não dá para determinar quem foi que procurou. Então, sujeito indeterminado aqui também. Estão pedindo, temos uma locução verbal aqui, só que o núcleo dela, aliás, o sujeito, o verbo estar, mostra uma terceira pessoa no plural que me faz não conhecer essa pessoa que está pedindo o documento. Eu não sei quem está pedindo o documento. Então, esse sujeito, para mim, quem está pedindo, eu não sei. Sei que alguém está pedindo. O sujeito existe, só que eu não sei quem é. Sujeito indeterminado, então, neste caso. Também pode ser um verbo na terceira pessoa do singular seguido do pronome se. O verbo ele vai vir acompanhado com o pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, ou seja, verbos intransitivos, transitivos indiretos e os verbos de ligação. Só é possível com esse tipo de verbo que a gente vai estudar um pouco mais para frente. E esse verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Vejam os exemplos, são aqueles exemplos que a gente vê normalmente nas placas de vende-se esta casa, precisa-se de auxiliar de produção, etc. Vive-se melhor no campo. Eu não sei quem está praticando essa ação de viver. Eu não consigo determinar quem está praticando ou quem vai praticar essa ação de viver. E esse verbo, além de tudo, é um verbo intransitivo. Portanto, aqui o sujeito é indeterminado. Não posso determinar esse sujeito, não sei quem é. Precisa-se de técnicos em informática. Nesse caso também, gramaticalmente, eu não consigo entender quem precisa. A frase anuncia que alguém está precisando, não sei quem. Sujeito indeterminado também. No casamento, sempre se fica nervoso. Será verdade? Bom, mais ou menos, né? De vez em quando a gente fica nervoso, sim. Olha só, ficar. Este verbo é um verbo de ligação e eu não estou definindo quem, não estou mostrando explicitamente quem vai ficar nervoso aqui. Não dá para saber. Sujeito indeterminado também, e essa partícula se mostra isso, ok? Se por acaso isso for feito com um verbo transitivo direto, aí é outra história. O sujeito só vai ser indeterminado se você construir com essa partícula se, tá vendo? Se, juntamente com verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. Se usar verbo transitivo direto, que não está aqui na lista, aí já não entra nesse caso. Você não vai ter sujeito indeterminado. O sujeito vai estar lá e ele é determinado. Cuidado. Só vai ser indeterminado se tiver esse se mais um verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Se for transitivo direto, não vai ser indeterminado, vai ser sujeito determinado. Cuidado. O sujeito também pode ser indeterminado se você usar um verbo no infinitivo pessoal. Vejam estes exemplos, pessoal. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Não é penoso, não. É só ver o vídeo, anotar o caderno, anotar as coisas no caderno, mandar sua dúvida, que não vai ser penoso. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Tá aqui, ó. Eu não consigo determinar quem é o sujeito dessa ação. Não dá para saber. O sujeito tá aqui. Alguém vai penar para estudar. Não sei quem. Então é sujeito indeterminado. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Não sei quem vai praticar essa
ação de assistir. É um sujeito também indeterminado. Esse sujeito não é possível de ser identificado aqui. Deixa eu ajeitar a câmera, que tá meio... Tô gravando com o celular aqui e a tela do computador. Ainda vou ter que editar isso aí também, para ficar mais ou menos legal. Vamos lá. O sujeito também pode ser inexistente. Sim, existem orações que não têm sujeito. Isso é normal. Uma oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. É possível constatar que essas orações não têm sujeito. Constituem a enunciação pura e absoluta de um fato através do predicado apenas. Só tem predicado. Quando a oração não tem sujeito e você não consegue identificar esse sujeito, ela inteira é um predicado e acabou. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser. A mensagem centra-se apenas no processo verbal, na ação do verbo, e acabou. Não tem ninguém praticando isso aí. E tem existem duas ocasiões para acontecer a oração sem sujeito. A primeira delas é com verbos que exprimem fenômenos da natureza, como por exemplo nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Vários verbos aí possíveis para representar fenômeno da natureza. Choveu muito no inverno ano passado. Quem está praticando a ação de chover? Ninguém. E não tem nem como falar que é alguém indeterminado. Não é nem indeterminado. Não existe sujeito para essa ação de chover. Então essa oração é sem sujeito, não tem sujeito. Amanheceu antes do horário previsto. Quem amanheceu? Ninguém amanhece. A ação de amanhecer não é praticada por ninguém. Pelo menos gramaticalmente, né? Esse verbo ele pode sofrer um processo de mutação no futuro, mas por enquanto, gramaticalmente, ele mostra um fenômeno da natureza. Então, ele não pede um sujeito. A não ser que eu use de uma forma figurada, tá, gente? Ó, se eu usar esses verbos de uma forma figurada, construindo uma figura de linguagem, aí esses verbos podem ter sujeito sim. Eles vão ter um sujeito determinado. Olha o exemplo. Choviam crianças na distribuição de brindes. As crianças estavam chovendo. Não é chuva de verdade, é uma figura de linguagem. Então, nesse caso, crianças vai ser o sujeito do verbo chover. Já amanheci cansado. Vejam só, isso é uma construção figurativa. O verbo amanhecer está sendo usado para construir uma figura de linguagem. Então, nesse caso, o sujeito está determinado aqui e ele está oculto, é o sujeito eu, está escondido aqui, ok? Uma outra ocasião em que pode acontecer de esses verbos não pedirem sujeito, né, fazendo com que a oração não tenha sujeito, são os verbos ser, estar, fazer e haver, quando utilizados de uma forma a indicar uma ideia de tempo que se passou ou fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos. Olha só. É noite, indicando tempo. Eram 2 horas da manhã, também tempo. Hoje é, ou hoje são 15 de março. Está tarde. Está muito quente. Faz 2 anos que não vejo meu pai. Fez 39 graus ontem. Havia muitos alunos naquela aula. Todas essas orações aí não mostram a possibilidade de alguém praticar uma ação. Então, esses verbos destacados aí, pessoal, não pedem nenhum sujeito. São todas orações sem sujeito, ok? Muito bem. Então, olha só, o vídeo já está bem longo, então eu vou deixar essa primeira aula gravada como introdução à análise sintática e apenas falando do sujeito, ok? Então, na próxima aula que eu colocar aqui, nós vamos falar do predicado, ainda nos termos essenciais da oração. Maravilha? Então, aguardem o próximo vídeo e a gente se vê logo. Até lá!